Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje eu quero que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, porque ele não traz um conteúdo novo, porque a gente já aprendeu sobre isso, a gente vem falando disso desde o primeiro ano, só que em níveis diferentes, porém a gente vai ver isso de uma outra forma, com outro raciocínio, tá? Então, tem dois exercícios aqui, eu vou fazer o primeiro junto com vocês, e aí eu vou encerrar o vídeo e depois eu vou deixar vocês fazerem o segundo exercício sozinhos, tá? E aí eu quero que vocês me mandem áudio, foto, se conseguiram resolver ou não. Isso é muito importante, tá? Como eu sempre digo, eu preciso saber se vocês compreenderam determinado conteúdo para eu seguir em frente ou para eu retomar, tá? Então, vocês vão fazer sozinhos o segundo exercício e me dar essa devolutiva, tá bom? Então, para ensinar sobre isso, o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar sobre o pensamento algébrico, tá? Que é aquela questão das sequências, padrões. Então, desde o primeiro ano, vocês fazem exercícios de observe a sequência de cores das bolinhas, continue a sequência, né? Seguindo um padrão. O que é o padrão? Uma regra. Então, se eu tenho lá uma bolinha branca e uma preta, branca e preta, e eu peço para você continuar o padrão, é para você continuar obedecendo essa regra. Qual a regra? Uma bolinha branca, uma preta, uma branca, uma preta, tá? Quando essa regra se repete, a gente chama isso de padrão, tá? Então, vamos observar aqui, a gente vai trabalhar não com cores agora, mas com números. Então, para contextualizar, eu coloquei aqui dois jogos para a gente aprender sobre eles, tá? Vôlei e handebol. São jogos diferentes, cada um tem suas características e regras, porém possuem algumas semelhanças, como presença de uma bola, passes com a mão, e são jogados por duas equipes em uma quadra. Vamos conhecer mais sobre eles e resolver os exercícios. Então, aqui eu só contextualizei, né? Falei que a gente vai aprender sobre dois esportes diferentes, que eles têm algumas semelhanças, mas algumas características também que são específicas de cada um, tá? Então, aqui vamos começar falando sobre o vôlei, ó. No vôlei, o objetivo principal é lançar a bola por cima da rede e fazê-la tocá-la ao chão do adversário. Após o saque, a equipe só pode tocar 3 vezes na bola. Uma partida é constituída de 5 sets e ganha a equipe que vencer 3 sets, tá? Uma breve explicação sobre o que é esse esporte, para agora a gente fazer o exercício, ó. Veja a quantidade de pontos que o Brasil fez no jogo de vôlei em relação ao tempo decorrido da partida. Então, ó, aqui tem duas linhas. A primeira linha são os minutos de tempo que foi decorrido ao longo da partida, tá? E aqui são os pontos. O que isso quer dizer? Que aos 3 minutos, o Brasil tinha 2 pontos. Aos 5 minutos, o Brasil tinha 4 pontos. Em 7 minutos, o Brasil tinha 6 pontos e assim por diante, tá? Então, vamos começar os exercícios. Ó, o número 1. Se esse padrão for o mesmo, o que é esse padrão for o mesmo? Se essa sequência ocorrer do mesmo jeito que vem acontecendo aqui, ao longo da partida, é possível identificar, colocar os pontos feitos aos 10 e 13 minutos de jogo. Para isso, observe a sequência dos números na segunda linha da tabela e complete. Então, a segunda linha é essa daqui. Vamos observar a sequência entre elas, ó. 2, 4, 6, 8. Tem um padrão entre esses números. Uma regra que é a mesma entre esse número e esse número, a mesma regra entre esse número e esse número, e entre esse e esse, e vai ser obedecida nos próximos também, tá? Qual é essa regra? Essa regra, ó, vocês podem observar que entre um número e o outro, eu sempre adiciono 2 pontos. Então, 2 mais 2 igual a 4. 4 mais 2 igual a 6. 6 mais 2 igual a 8. 8 mais 2, ó, eu vou continuar, é a mesma regra,
tá? É o mesmo padrão. Então, 8 mais 2, aqui vai ser 10. 10 mais 2, aqui vai ser 12. Então, já respondi a primeira questão. Eu simplesmente continuei o padrão de pontos que estava sendo seguido nessa sequência de números, tá? Agora, o número 2, ó. Observe a relação entre os números da primeira e segunda linha da mesma coluna. Então, ele quer que a gente observe, ó, a relação entre os números da mesma coluna da primeira e da segunda linha. Então, a relação entre esse número e esse, o 3 e o 2, o 5 e o 4, o 7 e o 6. Você consegue perceber um padrão entre eles? Então, uma regra que é aplicada entre esse e esse número, que também é aplicada entre esses dois números, que também é aplicada entre esses dois números. Utilizando esse padrão, é possível saber quantos pontos o Brasil terá feito aos 25 minutos de jogo sem precisar desenhar a tabela? Então, vamos supor que eu quero saber quantos pontos o Brasil fez lá aos 25 minutos. Mas para eu desenhar toda essa tabela para seguir esta sequência aqui, vai demorar muito e vai dar muito trabalho. Para isso, eu observo se tem um padrão entre os minutos e os pontos, porque daí fica mais fácil de eu resolver. Então, o que eu observo? Ó, aos 3 minutos, o Brasil tinha 2 pontos. Tá, então, qual é a relação entre esses dois números? O número de pontos é um número anterior, é o número atrás do número de minutos. Será que isso acontece na próxima relação? Vamos ver aqui, ó, nesta coluna. 5 e 4. O 4 também é um número anterior ao 5. Próxima coluna, o 6 também é um número anterior ao 7. Próxima coluna, o 8 também é um número anterior ao 9. Então, o que isso significa? Significa que o número de pontos sempre vai ser um número anterior do número aqui de minutos. Então, fica fácil de eu saber que aos 25 minutos é um número anterior, que é o 24, que vai ser o número de pontos, tá? Eu simplesmente tiro um número, ó, como eu tiro aqui, 3 menos 1, 2, 5 menos 1, 4, 7 menos 1, 6. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, 25 menos 1, 24. Então, o que eu vou responder? Aos 25 minutos, o Brasil terá 24 pontos. Aqui, eu tenho uma situação parecida, tá? Também para observar a relação entre os números, primeiro na linha, né, depois nas colunas. E é essa daqui que eu quero que vocês resolvam sozinhos e me mandem foto da resolução ou expliquem por áudio como que vocês entenderam esse exercício e como vocês resolveram, tá bom? Próxima atividade. Depois de tanto pensar e exercitar, né, com os desafios matemáticos, eu coloquei um caça-palavras aqui para vocês se divertirem, tá? Então, ele está pedindo para a gente procurar o nome de 5 modalidades olímpicas. Para isso, eu posso observar os desenhos aqui, tá? Vai ser o nome desses desenhos. Então, o que ela está praticando aqui? Eu vou procurar o nome aqui, ó. Aqui é ginástica, né? Aqui é tênis, aqui é atletismo, boxe e vôlei. Então, procurem essas palavrinhas e copiem no caderno em ordem alfabética, tá? Então, se quiser até copiar aqui do ladinho todas que achou, para depois colocar em ordem alfabética no caderno, pode facilitar, tá bom? Então, é isso, pessoal. Depois a gente já começa aqui no dia 18 de agosto. Então, até amanhã. Um beijo.